Graça e paz, Shalom Adonai. Vamos para a nossa meditação diária. Que princípios devem ser priorizados na nossa caminhada cristã? Você já pensou nisso? Sabe por quê? Porque existem princípios bíblicos que não podem, de maneira nenhuma, serem quebrados. E para que não quebremos os princípios, precisamos conhecê-los. Pense nisso. Os princípios que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos deixado, eles se encontram e começam muito bem ali quando Deus entrega a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a instituição, a lei, para que seja seguida e obedecida. Jesus, quando esteve entre nós, ele não desobedeceu, nem aboliu a lei, mas cumpriu toda a lei. É assim que diz a palavra de Deus. Ele cumpriu toda a lei. E para que facilitássemos para nós, ele faz uma junção e nos ensina 2 dos 10 mandamentos que abrangem todos os outros. Ele nos ensina que, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fala de amor, fala de unidade. Os princípios bíblicos deixados por Jesus é traduzido em amor, em união, é traduzido em relacionamento. Os primeiros relacionamentos do homem com o seu Deus, o seu Criador. E o segundo relacionamento do homem com o seu irmão, com o seu próximo. E isso tudo se traduz em amor. Os princípios bíblicos significa relacionamento e amor. Mas é por que eu venho te falar isso? Eu senti no coração de trazer esse assunto como teólogo e como observador do que vem acontecendo no nosso meio. E a gente escuta muitas queixas. Amados, existem líderes cristãos que usam das suas autoridades, criando normas, criando preceitos, e isso tudo em benefício próprio. Isso é fato. Isso é de conhecimento de todo mundo. E tudo isso em nome de uma santidade, em nome de uma espiritualidade que ele mesmo criou, que não podem ser percebidas por quem verdadeiramente segue os princípios bíblicos. E eles começam a criar mandamentos humanos que diferem em tudo dos princípios e preceitos bíblicos. Sabe, começam a criar normas, começam a criar dogmas, começam a criar leis, instituir dentro das suas denominações leis que nada tem a ver com o princípio bíblico. E eles começam a querendo dizer o que você deve vestir, o que você deve calçar, como deve comer, como deve se comportar no teu casamento, com a tua família, com... Sabe, eles começam a criar normas e não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Porque as normas criadas por eles nada tem a ver com relacionamento. Porque causam distanciamento um do outro. Pessoas começam a fazer acepções e pessoas começam a fazer grupinhos. Eles começam a criar essas normas e as pessoas começam a achar que quem não vive como ela, quem não se veste, quem não anda, quem não se comporta como ela, não é digno de fazer parte daquela igreja
e daquele povo. E tudo isso, amados, pode começar simplesmente de uma maneira, como é que eu digo, bastante inocente. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas se nós não tomarmos cuidado, isso vai rapidamente se transformando em um legalismo, mas um legalismo rígido. E esse legalismo vem mostrar que seguir a Cristo é reduzido apenas numa lista do que se pode fazer e do que não se pode fazer. É isso que nós estamos vendo hoje dentro das congregações, dentro das igrejas, que tem uma lista que você pode fazer isso, você não deve fazer isso, e seguir a Cristo não é mais comunhão, não é mais amar o próximo, não é mais amar a Deus sobre todas as coisas, mas sim seguir uma lista do que pode e que não pode. Quando você deixa de seguir essa lista, esse legalismo criado pelo líder, ele te acusa de pecado e muitas vezes te isola e até te dá uma punição, mais conhecido como disciplina. Isso é fato. Por mais tentador, irmão, que possa ser o legalismo, nós precisamos reconhecer que a vida cristã, ela não significa seguir regras, mas sim seguir princípios. Regras humanas, leis humanas podem ser quebradas. Princípios bíblicos jamais podem ser quebrados. Isso é fato. Ao contrário, deve estar sempre centralizado em um relacionamento com Jesus Cristo. O princípio bíblico é aquele que faz com que você tenha um relacionamento íntimo com o teu Deus, com o teu Senhor e com o teu próximo. Essas pessoas desenvolveram dentro das denominações as suas complexas instituições de autoridades humanas, que culminaram tragicamente em um abuso de autoridade coercivo e opressivo. Desenvolveram dentro das suas instituições normas, leis, dogmas, né, criada em cima de uma certa autonomia, autoridade humana, e isso é trágico, porque é abusivo. E essa autoridade passa a ser coerciva e opressiva. Coerciva porque coage, pressiona, sabe? Coloca você contra a parede para obedecer, para seguir os seus princípios, as suas normas, aquela listagem toda que o líder diz que você tem que viver, tem que fazer, tem que, sabe? Você é coagido a fazer isso. E é opressivo porque te oprime. Muitas vezes você não quer viver assim. Te oprime a caminhar, a fazer aquilo que você não quer fazer. Hoje, nós vemos dentro das igrejas, das congregações, das denominações, muitas pessoas oprimidas por um sistema autoritário e abusivo. E isto também é fato. E esses sistemas frustram a atenção libertadora que Deus tem para a igreja. Sabe, porque Deus quer o melhor para a sua igreja, Deus quer o melhor para o seu povo. Mas essa atitude de seguir a homem, seguir preceitos humanos, normas humanas, e não princípios da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes você vive uma vida opressora sem ter acesso à liberdade. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E a liberdade está no Senhor, está no Cristo. E é justamente isso o princípio bíblico. Liberdade em Cristo. Compromisso com Cristo. Relacionamento íntimo com Cristo e com o próximo. Só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Líder nenhum, seja pastor, padre, bispo, guru, seja o que for, nenhum homem pode mediar, pode te conduzir até Deus. Só existe o mediador, Jesus de Nazaré. E isso está fundamentalmente enraizado em uma poderosa estrutura de autoritarismo e submissão. Sabe? Autoritarismo da parte da liderança, dos líderes, e submissão da parte dos liderados, da parte dos congregados. Tragicamente, essa estrutura tem proporcionado aos líderes abusivos um total domínio sobre os membros mais vulneráveis da igreja. É uma pena, mas isso é verdade. Esse autoritarismo, esse poder que esses líderes pensam que tem e até tem, porque é abusivo, mas eles têm um domínio, faz com que você seja submisso total a ele, aqueles membros mais vulneráveis da igreja. Faz com que você doe mais do que você pode, você entregue mais do que você pode, faz com que você passe a trabalhar para eles e não para Deus. Passa a construir o castelo próprio de cada um e não o reino de Deus. Assim aconteceu quando os judeus delataram e entregaram Cristo aos romanos. Foi para não perderem o apoio romano, a ajuda romana, seus cargos, suas posições. Isso tem acontecido muito, irmãos. Alguns líderes, alguma liderança nas igrejas, quando vê alguém crescendo, alguém fazendo, cumprindo princípios bíblicos, abençoando, fazendo o reino de Deus crescer, gera entre eles uma inveja, gera entre eles uma revolta. E o que é que eles fazem? Faz como os fariseus, os judeus fizeram, os sacerdotes, eles dão um jeito de eliminar, para que não percam suas posições dentro das igrejas, para que não percam o apoio, a submissão daqueles mais vulneráveis que estão dentro da igreja. Isso é fato, isso nós estamos vendo acontecer. Eu não estou aqui usando o nome de igreja A nem B, mas eu estou falando de líderes. Não estou aqui também dizendo que todos são assim. Mas eu estou falando daqueles que criam leis, são autoritários e que não cumprem princípios bíblicos. Se você cumpre princípios bíblicos, se você conduz o seu povo segundo os preceitos bíblicos, não estou falando com você, mas se a carapuça coube, tenha certeza, é para você que eu estou falando. Sabe, a igreja se encontra, quando os preceitos falam em relacionamento, hoje há divisão. Quando a igreja fala em amor, o que existe é revolta e ódio. Hoje você encontra em cada esquina uma denominação, uma placa diferente, a igreja para tudo que é gosto, para tudo que é jeito,
uma não comunga com a outra, ou uma não tem amizade com a outra, porque o seu líder diz que aquela está errada, a dele está certo. O líder diz que aquele povo, a porta é larga, vive em pecado, a igreja certa é a dele, que ele tem uma lista de normas que você tem que obedecer. Mas, na verdade, o que eles querem mesmo é fazer um curral. Olha, isso parece muito com essa coisa diabólica que tem acontecido hoje no mundo, que a gente chama de comunismo. Causa o medo, causa o terror, quando as pessoas estão desesperadas, porque eles dizem que tudo que você está fazendo é pecado, é contra Deus, mas ele tem a solução. Ele se apresenta como a solução do problema. Parece muito com aquela coisa de dividir para conquistar. Mas a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Busque conhecer a palavra. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos aí a igreja esfacelada, sendo subjugada, apontada pelo testemunho nocivo de muitos líderes. Hoje a gente escuta algumas pessoas falarem assim: pequenas igrejas, grandes negócios. E isso machuca, porque a igreja do Senhor não vive negociata. A igreja do Senhor é santa. Porque a igreja do Senhor prega e vive princípios, não vive normas, legalismo de homens, mas princípios bíblicos. Desculpe se eu me exaltei um pouco, se não era, porque eu não tenho muito costume de trazer pregação, ensinamentos bíblicos, mas eu senti que eu necessitava de falar isso para você. Porque você pode estar nesse momento sendo oprimido, obedecendo essa listagem que o seu pastor lhe deu e que não tem nada a ver com princípios bíblicos. Você pode estar fazendo parte de um grupinho e se isolando de outro. E os princípios bíblicos falam de relacionamento e amor pelo próximo. Primeiro a Deus e depois o próximo. Deixa eu te dizer, só Jesus conduz o homem a Deus. Líder nenhum, homem nenhum, que tenha passado aqui, que já tenha partido, que esteja aqui, homem nenhum pode te conduzir a Deus. Deus te abençoe grandemente nesse dia, você, sua casa, sua família. E mais uma vez, se você não está incluído nessa parte da liderança, não falei para você, mas se você está, sinto muito, eu não negocio o meu chamado. Quero dizer para você, Deus é o dono da igreja. E você que está fazendo isso vai pagar um preço alto por estar afastando as ovelhas do Senhor do aprisco. Pense nisso. Deixe um abraço no seu coração. Deus te abençoe grandemente.